Fofoletes, então provavelmente já abriu, né? Nós temos então, veio exatamente, tá? Veio exatamente no valor que o mercado tinha precificado. Então não veio abaixo, não veio acima. O problema é que, né? O IPC mensal, ele veio com 0,1% para cima. E o pedido inicial de seguro-desemprego, ele veio então abaixo do esperado, negativo, tá? Então indicadores negativos surgindo hoje, trazendo queda para os mercados aí, beleza? Quedas para os mercados. Provavelmente o mercado de criptomoedas vai sofrer bastante agora nesse primeiro movimento. Vai dar aquela volatilidade, né, Fofoletes, que é normal, usual. O mercado dispara, depois cai forte, né? Então nós temos basicamente uma barra de doji, que é uma barra de indefinição, justamente porque o mercado ele veio de uma certa forma com uma projeção correta da expectativa da galera. Então é aquilo que eu comento com vocês, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, justamente essa barra aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Então eu coloquei a barra aqui de 15 minutos. Né? Vejam que o mercado inicia um movimento de forte baixa e alguns minutos depois ele começa com forte alta, né? Força compradora. Isso é muito normal, tá? Eu chamo isso de busca liquidez bilateral, tá? Então, busca de liquidez bilateral. Como o dado veio sem novidade, né? Aquela famosa água de salsicha, eu vou entender que o mercado vai querer dar prioridade para o movimento do gráfico, tá? Semanal, ao qual nós temos uma barra decinal. Então, para quem estuda, quem já é aluno do Crypto Blinders, já sabe diferenciar uma barra de sinal, uma barra de rejeição, uma barra de confirmação, ou quem quiser aprender, link na descrição aqui no YouTube, e depois eu vou postar uns stories aí com o link também para quem quer estudar e fazer um 2023 diferente aqui no Instagram também, tá? Então, hoje nós temos o que? Uma barra decinal, né? Ontem, aliás, essa semana, né? Essa é uma barra semanal, tá, pessoal? É uma barra semanal que quer fechar positiva, acima da média 8 semanal. No meu setup, geralmente, indica compra, tá? O detalhe todo é que eu tenho que analisar o contexto, tá? Então, o contexto dela é contração econômico. Ela segue ainda em um canal de tendência de baixa, tá? Vocês estão vendo aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, tendência, ela tá com topos e fundos descendentes no gráfico semanal. Muita gente se empolga com esse tipo de barra, só que eu sempre falo, o mais importante não é o preço. O mais importante é saber se você comprar hoje ativos, eles vão se valorizar e vão valorizar o seu patrimônio. Para isso, pessoal, a gente precisa, inevitavelmente, que o Bitcoin, o preço do Bitcoin ou do Ethereum, ele rompa essa região. Então, esse é o gráfico que vocês estão enxergando, é do Ethereum, tá? Ethereum contra dólar, beleza? E aí aqui, ó, pessoal, nós temos... Então, eu vou deixar aqui um pouquinho mais afastado para vocês conseguirem ver meu rosto aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, pessoal, uma barra decinal que rompeu a resistência de várias semanas anteriores, fazendo uma tentativa de pivô de alta, beleza? Então, ele está tentando fazer o pivô de alta, ele precisa completar esse pivô de alta através do rompimento ou manutenção acima desse topo anterior aqui. Então, provavelmente, semana que vem, a gente pode ver alguma barra doji, uma barra de recuo, que vai testar essa região. E no final do mês, a gente vai ver se ele vai confirmar a rejeição, trazendo o preço novamente para baixo, tá? Até fevereiro, abril, entre fevereiro, março e abril, até o movimento lá de $800, $700 por unidade do Ethereum. Ou se ele vai se segurar e vai conseguir romper essa linha de tendência de baixa, tá? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo esperar então essa semana agora, como ele veio dados neutros, não veio com nenhum tipo de dado especificamente interessante para mim tomar uma posição, eu prefiro ficar de fora por enquanto, respeitando esta barra semanal, tá? Respeitando principalmente o quê? Essa linha de tendência de baixa, tá? Por quê? Porque o meu alvo, se o Ethereum romper, ele vai ser essa linha lá de cima, tá? Então, essa linha que vem lá de cima, se ele conseguir romper, tá? Em um primeiro momento, eu sei que o preço vai buscar esta região aqui, que é a região ali que vocês estão enxergando
próximo dos 2.000 dólares, tá? 1.900 dólares por aí, tá? Então essa é a região que pode atingir, que poderia atingir nas próximas 2 semanas, caso a gente rompesse essa linha de tendência de baixa de curto prazo e ela fosse buscar a linha de tendência de baixa de longo prazo, certo? A reversão majoritária de tendência ela vai acontecer só aqui, ó, só quando o preço reverter essa região, ou seja, se manter acima dos 1.650 dólares a 2.000 dólares, tá? Então ali seria uma reversão majoritária de tendência, que seria aquela tendência que você compra e fica por semanas lucrando e recebendo dinheiro igual o mercado de 2019. Primeiro semestre de 2019, a gente viu então, no primeiro semestre de 2019, pessoal, o preço subindo durante um semestre inteiro e depois devolvendo um semestre inteiro, tá? Então, o meu medo de entrar nessa barra de semanal, apesar de ela estar acima da média 8 semanal, é justamente por conta do contexto. Ainda vão sair o balanço das maiores empresas dos Estados Unidos. Eu acho que o mercado ainda nem sentiu a recessão e a crise financeira que tá batendo a nossa porta, tá? Por quê? Porque ainda não chegou no momento em que os empresários, os investidores de risco, vão receber dividendos. Como vai fechar o ano fiscal agora do Q4 no final desse mês, dessas maiores empresas, entre final desse mês até março, a gente pode ver vários investidores de risco tirando capital dos dividendos ou, em alguns casos, algumas empresas não recebendo dividendos, e isso vai fazer uma falta de capital, de falta de dólares e de interesse comprador nos mercados de risco. Então essa é a questão. A questão é, ainda isso daqui, apesar dessa alta aqui, ela é um movimento que é contra a tendência, né? A tendência principal ainda se mantém de baixa, tá, pessoal? Então o risco de você se expor aqui é ainda desvalorizar o seu capital, desvalorizar o seu patrimônio no curto prazo, né? Logicamente que no longo prazo eu acredito que os mercados vão continuar subindo, principalmente o mercado de criptomoedas vai evoluir bastante. E aí, pessoal, nós temos a seguinte situação aqui, tá? Então, o que eu acredito? Nós podemos tocar essa região, vamos ver se ao longo dessa mesma semana ou na próxima, eu acho que vai acontecer mais na próxima, a rejeição dessa região, tá? Se acontecer, se a gente perder uma semana seguinte, uma barra que engolfe essa barra verde desta semana, aí é uma barra de rejeição, e aí a tendência é o preço voltar a cair até os 800 dólares no Ethereum, e no Bitcoin ele pode começar a atingir e retestar os 15 mil dólares e assim por diante.